reunido hoje num grupo, então é para nós assertivamente. O nosso assunto de hoje é a boa árvore. É um assunto bastante importante, principalmente para os dias atuais, né? Porque nós temos duas vertentes da boa árvore, o macro e o micro. E nós vamos encontrar essas duas vertentes destacadas por Mateus e Lucas. Mateus, ele leva em consideração, ou ele dá um foco maior para a mensagem de Jesus sobre a boa árvore em relação aos falsos profetas. Vamos entender profetas como aqueles que intermediam a mensagem importante do nosso Pai Celestial. Mas entendamos nós aqui também, encarnados em 2021, profetas como todos aqueles que trabalham para o bem da humanidade, mas que trabalham para o bem da humanidade com coisas importantes. Então entendamos isso. Os influenciadores, aqueles que conseguem multiplicar, né, que nós chamamos de multiplicadores. Chico Xavier, por exemplo, ele foi um excelente multiplicador, porque quando a gente avalia os censos de 10 em 10 anos que o Brasil costuma ter, às vezes, agora, como por exemplo, está demorando mais, mas a gente costuma ter censo de 10 em 10 anos. E a maior concentração de espíritas do Brasil fica ao redor de Uberaba. E a gente sabe muito bem o motivo disso, porque ele é um excelente multiplicador. A espiritualidade investe nesses multiplicadores e eles são os profetas da atualidade também. Não só os profetas dos que sonhavam, dos que tiveram uma visão de Deus, que Deus falou com eles diretamente. Esses são os profetas do passado e que precisavam dessas imagens fortes, porque senão a população não era convencida. Hoje, os profetas são aqueles que trabalham pelo bem da humanidade, mas não um trabalho simples como, a maioria das vezes, os nossos mesmo, onde nós estamos trabalhando no núcleo, favorecendo muito o nosso patrão, ou favorecendo o colega que está com a gente, ou a gente está trabalhando numa missão importante, mas no núcleo familiar. No máximo, às vezes, com um vizinho. Não, os profetas da atualidade são os que trabalham com massas, né? São aqueles que influenciam, aqueles que elevam a alma, aqueles que valorizam. E nós vamos encontrar em Lucas, ele falando também da boa árvore, mas destacando as pessoas comuns, e não os profetas. Então, ali em Lucas, nós temos alguns comentários interessantes, que ele fala, uma boa árvore produz bons frutos. Se produziu mau fruto, não foi de uma boa árvore, foi de uma árvore. Ele frisa isso, e depois ele já linka isso com os humanos. Ele fala, aquele que é bom, da boca dele só sai coisas boas, porque o tesouro dele é bom que está no coração. Mas aquele que sai coisa ruim da boca, o coração dele está cheio de tesouro ruim. Da boca de uma pessoa, de um coração bom, nunca sai palavras ruins. Isso é interessante. Porque aí, em Lucas, nós fazemos uma reflexão pessoal. Ela não é, essa passagem não é para a gente ficar avaliando os outros. A de Mateus, sim. A de Mateus é a avaliação dos outros. Mas a de Lucas é uma autoavaliação. Porque às vezes a gente se pega com sentimentos ou até com uma reação frente a uma adversidade, a uma situação difícil, que a gente se assusta. Nós nos conhecemos realmente, e os outros também nos conhecem, nos momentos mais difíceis. Num hospital, a gente se conhece bem com relação a como a gente trata os outros. Porque existem aqueles que são realmente caridosos e que eles são, muitas vezes, eles, pela incapacidade de perturbar alguém, pela incapacidade de prejudicar alguém, muitas vezes eles até sofrem a dor em silêncio para dar aquela moderada de não ficar chamando tantas vezes. Por outro lado, no próprio hospital, a gente se conhece, às vezes, gritando, exigente, maltratando, indicando falhas constantemente daqueles que estão trabalhando no dia a dia com outras dificuldades também. Então, nós nos conhecemos nesse ambiente perfeitamente, porque com a dor, e a gente muitas vezes no hospital, a gente não tem muita certeza se dali a gente sai. É o pensamento que surge para todos nós, ainda mais agora, nessa época, né? Se a gente tem que ir para um hospital com um Covid, todo mundo, sem exceção, passa por uma ansiedade de que não tem certeza como vai evoluir a doença. Não sabe se a doença ela vai ser drástica, como foi para alguns, ou se vai ser simples, como foi para outros. E a entrada no hospital traz aquela insegurança. Na insegurança, a gente volta os olhos para o umbigo automaticamente. E a gente fica concentrado no nosso próprio umbigo. Então, Lucas, ele destaca sobre a boa árvore para uma reflexão pessoal, para uma reflexão que nós devemos fazer, talvez todos os dias, ou frente às adversidades. Num momento onde alguém reage de uma forma contrária do que eu gostaria que reagisse,
alguém que maltrata, numa situação de faltar um dinheiro e eu precisar resolver aquilo urgente, num dia de trabalho difícil, num relacionamento que não está fluindo, que não está bom, que surge um melindre ou uma mágoa relacionado com aquele momento com a outra pessoa. Então, esses momentos todos, eles acabam por nos caracterizar. Veja que quando nós avaliamos, e agora já indo para Mateus, que ele fala para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, quando nós queremos testar os espíritos que comunicam num trabalho mediúnico, nós, muitas vezes, como recomendação mesmo do espiritismo, a gente não aceita uma verdade imediatamente. Porque a gente tem a convicção de que é muito melhor a gente negar 99 verdades do que aceitar uma mentira. E aí, não é porque um espírito comunicou que ele é um bom espírito. Não existe a necessidade de uma comunicação ocorrer por pessoas evoluídas. Na verdade, as comunicações elas ocorrem por pessoas completamente falhas e pessoas boas. E os espíritos que comunicam podem ser completamente falhos ou espíritos bons. Os espíritos estão aí para ser testados mesmo, e eles não querem que a gente aceite o que eles falam na primeira arremetida. Mas nós temos essa tendência. Então, Mateus ele é bem categórico com relação aos falsos profetas. E aí ele adverte que a gente precisa ficar atento com os falsos profetas, porque eles virão. E os falsos profetas, eles farão prodígios tão grandiosos que eles, se fosse possível, até desviariam os escolhidos. Essa é a frase dele, desviaria os escolhidos, se fosse possível. Porque se ele é escolhido, dificilmente ele vai ser desviado. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas com trabalhos excelentes, vamos falar do nosso meio nas casas espíritas, mas se a gente quiser expandir, a gente vai ver gente dentro da igreja evangélica, dentre os católicos, dentre outras doutrinas, que começaram trabalhos maravilhosos e se desvirtuaram. Aliás, dentro do espiritismo, quantos que por vaidade, por orgulho, acabaram descaracterizando o trabalho que eles tinham para fazer? Então, não é difícil desvirtuar o escolhido, mas lembra que são muitos os chamados, né? Poucos escolhidos, mas nem todos triunfam. Porque a gente vai lembrar da parábola dos talentos e nós vamos lembrar da parábola do semeador, né? Porque é muito difícil uma semente ela cair num solo fértil e ao ponto de conseguir superar as plantas daninhas e ainda com isso produzir frutos. E a gente sabe que quando os frutos são produzidos, algumas árvores produzem 10, outras 100, outras 1000. Então a proporção de frutos não é a mesma para cada um. Mas já é interessante que a gente consiga produzir frutos. Isso é bastante interessante. É por isso que alguns falam que a nossa vida real aqui na Terra é o tanto de dias ou horas que a gente praticou caridade. Então, no nosso túmulo espiritual, está ali na lápide, quantas horas nós dedicamos ao próximo. Então, alguns desencarnam com 120 anos, mas será que foram 120 anos de dedicação ao próximo? Ou será que na lápide vai estar 10 dias, 20, 50 dias, perto de 120 anos? Então, na lápide espiritual, o que vale é isso. E, aliás, e também no censo espiritual, o que vale não são as pessoas que nós excluímos. O que é valorizado são as pessoas que nós incluímos. Nós nunca vamos ser avaliados pelo tanto de pessoa que a gente tirou da nossa vida. Porque, na verdade, cada vez que nós eliminamos alguém da nossa vida, nós fracassamos. Nós perdemos a oportunidade de termos sido mais tolerantes, respeitado mais a opinião alheia, e eu acho que uma das coisas mais difíceis de estar ao lado de pessoas que não pensam como a gente. Porque nós, humanos, nós temos uma tendência de valorizar e de querer estar ao lado de pessoas que pensam como a gente. Quando a pessoa não pensa, é uma tendência nossa de querer eliminar ela do nosso caminho, eliminar da nossa convivência, não estar com ela. E lembremos sempre que nós temos uma frase de Jesus importante, né? Não separeis o que Deus juntou. Porque, da mesma forma que ele junta, ele separa. Ele faz isso. Porque ele sabe das nossas necessidades e principalmente das nossas dívidas. Porque nós temos dívidas. Nós não estamos aqui na Terra só para crescer com virtudes e para ser útil para a humanidade. Não, antes fosse, seria muito bom, porque a gente só estaria em teste aqui, fazendo provas constantemente. Mas não, nós temos um passado para expurgar, e isso o espírita sabe muito bem, né? É lógico que tem alguns que vivem disso, mas tem alguns que negam isso, e os que negam criam seitas.
Os que negam, criam. Os que não negam, a gente tem que tomar muito cuidado para também não viver como as viúvas do passado, com um véu escuro pro resto da vida, sendo triste, se mantendo triste. Não. Se eu tenho um passado para ser expurgado, eu tenho que esquecer o que passou e seguir para frente. Para que serve o meu passado, então? Serve para me mostrar o que eu já fiz e tomar cuidado para não fazer de novo, só isso. Eu não tenho mais nada a fazer com o passado. Mais nada. Então ele serve para experiência. Mas agora é daqui para frente, né? E nunca é agora. Porque, na verdade, ou agora mesmo, eu estou ainda montando o meu pensamento, a minha boa vontade. A partir do momento que a gente entra em sintonia com o alto e pede para Deus para a gente poder ressarcir alguma parte da dívida ou ser mais tolerante, na sequência, a aprovação vem. Basta a gente ver o dia que a gente está bem disposto, que a gente está feliz e que está querendo progredir, a gente acha, algumas vezes, inocentemente, infantilmente, que por estar nessa boa disposição, o dia vai correr assim, com flores caindo do céu, né? A gente vai correr com aqueles óculos cor-de-rosa. Pelo contrário, o dia que a gente está mais assim, carregado, a bateria está 100%, é o dia que a gente mais vai passar por situações adversas, dificuldades, porque, que dia que é bom para a gente poder superar dificuldades? O dia que a gente está bom. O dia que a gente está ruim, o que vai servir a nossa dificuldade? Na verdade, quando a gente passa a dificuldade pelos dias ruins, ali é que realmente nós atingimos o nosso extremo. Então quer dizer que a pessoa que reclama todos os dias, ela nunca vai passar porque ela só está em dia ruim? Não, chega uma hora que ela é obrigada, ela acumulou tanta energia que ela é obrigada a transbordar aquilo, não tem mais como. O copo está lotado. E com certeza tem rachadura no copo, não precisa nem encher esse copo, ele já começa a vazar pelas laterais. Aliás, queira Deus que a gente tem rachaduras, né? Porque se a gente tiver que depois suportar um copo enorme inteiro transbordando, é muito pesado. É melhor que ele transborde logo, porque a gente já vai acertando as coisas mais rapidamente, com parcelas mais curtinhas, né? Então, o Mateus, ele frisa sobre esses falsos profetas que, se fosse possível, eles convenceriam até os eleitos, até os escolhidos, porque os prodígios, muitas vezes, são enormes. Isso já traz para a gente uma certeza, por Mateus, de que não precisa ser bom, não precisa ser evoluído para realizar prodígios. Na verdade, os prodígios, os chamados milagres do passado, eles têm muito mais a ver com a ciência do que com o espiritual. Se nós temos um espírito inteligente que domina fisicamente aquele conhecimento, seja ele da telepatia, de um efeito físico pela mediunidade dele, porque a mediunidade é física, ela não é espiritual, ela é inerente ao corpo físico, ela é fisiológica. Se ele domina isso, ele tem a opção de usar para o bem ou para o mal. Se ele quis usar para o mal, ele está usando e Deus não vai impedir isso. Afinal de contas, nós estamos aqui com o nosso livre-arbítrio, desde que uma pessoa que ele vai prejudicar, ela tem merecimento, ela não tem que passar por aquilo, aquela pessoa ele é impedida. Mas Deus, na sua sabedoria, vai fazer cruzar o caminho daqueles que precisam passar por situação que aquela pessoa poderia proporcionar. E aí, junta a fome com a vontade de comer, né? Os dois juntinhos até um certo ponto. Chega uma hora que transborda o copo. Então, nós, na atualidade, Mateus está muito atual para nós, né? Aliás, eu acho que nunca teve tão atual como nos últimos 2 anos, onde a gente é bombardeado, nós nunca tivemos tanta fake news na nossa vida como a gente tem agora. Todos os dias. E o mais triste, pessoas queridas mesmo, vestindo a camisa de muitas fake news. E por que isso está acontecendo agora? Nós, já há alguns anos, nós temos que realmente provar que tipo de árvore nós somos. Nós vamos ter que mostrar agora. Na verdade, lobo em pele de cordeiro não tem mais espaço. Nós não temos mais espaço para hipocrisia. Tudo está se escancarando. As máscaras começaram a cair muitos anos atrás, pelo menos 20 anos. Só que nós estamos no auge disso. E o mundo agora ele ficou tão fácil para a gente poder tomar partido, que agora a gente encontra semelhantes em todos os cantos por causa de internet e o meio de comunicação. Então, agora as pessoas se sentem mais fortes, menos medrosas, para elas assumirem o que elas são realmente. E aí, se ela encontra um núcleo violento, ela parte para esse núcleo, porque ele está ali exposto, visível. Se ela encontra um núcleo que é negacionista, ela parte para o grupo negacionista. Se ela encontra um grupo que defende teoria XYZ, nossa, é o prato cheio para ela.
ninguém se conscientizou que para eu emitir uma opinião sobre qualquer assunto, eu tenho que aprofundar sistematicamente e anos a fio naquele assunto. Hoje nós nos damos o luxo de ler alguma coisa na internet e achar que nós somos seres superiores de conhecimento daquele assunto, tentando negar a ciência. E Allan Kardec foi categórico, porque eu acho que ele já tinha uma intuição do que nós viveríamos agora. Na dúvida, fique com a ciência. Essa é a recomendação de qualquer espírita. Essa é a nossa, é mais uma das bandeiras que nós levantamos. A dúvida, quando há dúvida, a ciência é o nosso estandarte. Ah, a ciência está atrasada. Ela está na evolução do planeta. Ela não está nem mais, porque é impossível. Eu não posso ter uma evolução maior do que eu tenho, porque senão o tipo de humano que está aqui usaria definitivamente para o mal. Mas também nós não estamos numa fase de estar lá na época dos primatas. O tipo de ciência que nós temos é compatível com o tipo de evolução moral que nós temos. O avião tem que equilibrar as duas asas. Nós temos pessoas desequilibradas, mas o planeta ele é equilibrado nos dois. Aqui dentro nós temos pessoas com a moralidade suficiente para a ciência. Se eu aumentar a ciência, eu não tenho moralidade para essa ciência. Primeiro que eu não teria nem compreensão. E segundo, eu poderia usar isso completamente para o mal. Lembremos que em Capela, quando os espíritos de lá foram exilados, porque não tinham condições de continuar lá, a ciência tinha que passar por um outro nível. E o momento que eles foram exilados, lá em Capela estava iniciando clonagem humana. O conhecimento de clonagem humana estava começando. Quer dizer, eles vieram para a Terra, reencarnando principalmente no Egito, mas reencarnando em diversos países, Europa, o continente europeu, o Oriente Médio, a Índia, o Egito e mais alguns, a China não, porque a China é daqui mesmo, mas mais alguns desses núcleos de reencarnação, eles vieram exatamente quando eles não tinham mais condição moral de continuar no planeta deles, que estava evoluindo cientificamente, tecnologicamente. E quais os espíritos que passaram a reencarnar lá? Espírito que estava naquele processo de evolução, onde a moralidade deles era suficiente para, primeiro, compreender o que estava acontecendo de avanço científico, e segundo, poder usar bem aquilo lá. Então, aí esses espíritos rebelados e exilados vieram ser encarcerados, tratados e educados aqui na Terra. Vieram com a certeza, com a sensação de que o retorno ao paraíso era possível. Tanto que eles manifestaram em demasia o apego para a constelação de Órion. Eles mostraram o apego para as constelações de onde eles mesmos vieram, para o apego para as constelações onde estava situada a Capela. Então, e eles retrataram isso nas suas obras arquitetônicas, nas suas pinturas e nas suas observações do céu. E voltaram, muitos deles voltaram, mas tantos outros estão aqui. Então, nós, hoje, precisamos compreender que se eu não tenho conhecimento profundo, daquele assunto que eu estou querendo palpitar, é melhor eu ficar em silêncio. Porque o sábio, ele é silencioso. Qual a intenção minha de dar palpite sobre um assunto que eu não tenho aprofundamento? Eu quero aparecer? Eu quero poder? Ou eu quero ganhar dinheiro? Porque algum interesse eu tenho. Se eu não tenho nenhum interesse, então eu sou, pela minha ignorância, eu sou manipulado pelos líderes que estão por trás disso, que querem poder ou que querem dinheiro. Então, de alguma forma, eu estou sendo atrasado, seja por ignorância, eu sou o gado, o rebanho, que eu sou manipulado. Lembra que o planeta sempre teve manipulação de massas, sempre, né? Como nós temos ainda. Ou eu sou ignorante e estou sendo manipulado, e eu nem reflito, não faço reflexão, ou eu tenho interesse sórdido. Ou eu quero ganhar aparência, presença, poder, então, ou eu quero ganhar dinheiro. De alguma forma, eu estou sendo beneficiado. Então, para que eu vou me envolver nesse tipo de situação que ela vem contrária à evolução do nosso planeta? Nós temos que tomar cuidado para a gente também não se tornar o falso profeta ou a má árvore. A gente pode estar contribuindo com os falsos profetas. Veja que todos os líderes que surgem no planeta, eles têm seguidores. O Henri Cristi tem seguidor aqui no Brasil, afirmando que ele é Jesus. E ele não tem nenhum paralelo com Jesus, mas ele tem seguidores. Quer dizer, as pessoas encontram aqueles que falam exatamente o que elas queriam ouvir, e ela vai passar a aceitar aquilo porque ela quer isso. Ela quer que seja assim.
Eu não gosto de humanos, então eu quero que realmente humanos morram, sumam. Eu não gosto de animais, então eu quero que eles morram, sumam. Eu não gosto de vacina, então que elas morram, sumam. Reflitamos numa situação atual, uma situação bem atual. Vacina que nós temos. Se nós temos uma vacina que ela é toda cheia de coisa que o pessoal está falando, nanorobôs, substâncias que vão alterar a nossa fisiologia, HIV dentro da vacina, se ela tiver tudo isso e nós tomarmos essa vacina, quem que autorizou isso? Foi Satanás? Então Satanás é mais poderoso que Deus. Foi Deus que autorizou. Se eu for acometido de qualquer uma dessas coisas absurdas que o pessoal fala das vacinas, eu sou merecedor disso. Deus autorizou. Veja que Hitler, ele tentou avançar com a ciência para o mal. E ele fracassou em todas as suas tentativas. Todos os cientistas deles que tentaram avançar, não progrediram nas suas tentativas. O que ele conseguiu progredir foi exatamente o que as guerras sempre fazem progredir. Melhora a máquina, melhora alguma coisa relacionada com saúde, ou cria o subsídio para as próximas ciências. A guerra faz isso. Ele não conseguiu avançar. Ele conseguiu aquilo que ele queria de deixar a raça pura? Não conseguiu. Se nós pegarmos os grandes laboratórios de drogas, as drogas permitidas, as que a espiritualidade permite, são aquelas que as pessoas vão ter que arcar com as próprias consequências. Outras que foram tentadas ser criadas, os laboratórios foram destruídos. O conhecimento não surgiu, não chegaram a efetivar. E se a gente for avançar para vários conhecimentos, nós vamos ver quantas e quantas vezes que isso aconteceu. Aonde está essa ciência que as pessoas atribuem que eles fazem isso, isso e aquilo, e que ninguém conhece essa ciência? Nós, espíritas, sabemos que os grandes conhecimentos eles surgem em vários locais ao mesmo tempo no mundo. Não surge num núcleo só. Então, se alguém tem capacidade de fazer nanopartículas para dominar e transformar todo mundo em zumbi, isso daí já outras pessoas conseguiriam fazer. E eu, que trabalho no meio agrícola e sou cientista, até hoje nós não conseguimos trabalhar com RNA, o pedaço de RNA, de uma forma efetiva nas plantas, que são seres muito inferiores. Como que nós, então, demos um pulo e conseguimos fazer isso com humanos? Então, gente, tudo aquilo que a gente quiser dar alguma opinião, é melhor a gente aprofundar sistematicamente nisso. Autodidatas, eles têm um grave defeito. Porque qualquer pessoa que aprofunda no conhecimento, que ela estuda para aquilo, estuda sistematicamente, ela é obrigada a estudar aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta. E para ela chegar e pegar o diploma no final, ela vai ter que tirar uma nota média daquilo que ela não gosta. Mas ela é obrigada. Só que isso fez com que ela formasse conexões neurais no cérebro dela que ampliaram a compreensão dela holística, a compreensão do mundo como um todo. O autodidata, ele só estudou aquilo que ele gosta. Aquilo que ele não gosta, ele não se deu ao luxo, porque ele não tem ninguém cobrando ele não tem que fazer uma prova depois. Então, o autodidata ele é muito bom até o ponto onde ele vai. Só que se surgir problemas diferentes, ele não tem competência para resolver esse problema. Ele não tem habilidade, ele não tem ciência, ele não se formou para isso. Então, nós temos que compreender que opinião, ela só é válida quando ela é verdadeira, bondosa e útil. Se ela não tiver as três serventias, é melhor que a gente fique em silêncio. E hoje nós estamos sofrendo consequência de nós mesmos. Porque tudo isso que a gente está sofrendo de informação desencontrada de todos os lados, ela está aí porque a gente valoriza isso, a gente gosta. Se tem algum vídeo de atrocidade, de morte, a gente sempre vai querer dar uma espiada. Eu falo assim, a gente, planeta, né? O planeta é desse jeito. Veja que as pessoas, elas valorizam quem no planeta? Elas valorizam o pessoal de entretenimento. Se a gente perguntar para todo mundo, cite nome de 10 artistas famosos, todo mundo sabe a biografia deles, né? Agora, cite 10 cientistas. Se souber um, ótimo. Mas se souber um, ele não sabe a biografia desse cientista. Agora, quem que dá tudo isso que nós temos na vida, até a nossa vida? Ciência. Não tem outro. A ciência que faz isso. Quer dizer que artista não é importante? É extremamente importante, mas dentro da área dele. Ele está ali para tornar a nossa vida mais leve. Agora, quem está aqui para permitir que a gente viva é a ciência. Só que as pessoas não valorizam. Então, nós sofremos consequência do que nós fazemos mesmo. Tudo que nos acontece surgiu na gente mesmo. O próprio fato do mal dominar é por culpa nossa.
Porque nós não tivemos o trabalho de ocupar o espaço que ele está ocupando. A gente não foi ali estar naquele local sistematicamente, com dedicação, independente se eu tenho sucesso ou não. Veja os grupos. Vou pegar grupo dentro das nossas casas espíritas mesmo. Normalmente, quantas pessoas estão ali naquele grupo? 5 anos seguidos, 10 anos seguidos, 20 anos seguidos. Dá para contar numa mão. Porque as pessoas não têm persistência. Principalmente no trabalho nosso, né? Que não tem nada. Nós não temos cadeira confortável, a gente não tem ouro na nossa parede, não tem flor, às vezes tem, mas é muito raro. Não tem cheiros, não tem mirra, não tem incenso, não tem nada disso. Não temos nada disso. Você vai lá no trabalho mediúnico, alguns vão achando que em 1 mês ou 2 meses já está levitando. Ou estendeu a mão, a pessoa sumiu a doença dela. E de repente passa 2 anos, ele não está nem conseguindo concentrar direito ainda. Ele está tentando fazer concentração, meditação. Passa 10 anos, a intuição dele está começando a querer desenvolver. E aí a pessoa vai desanimando, fala, mas o negócio não evolui. Mas, gente, nós estamos aqui, nós estamos reencarnando vida após vida para modificar o nosso jeito de ser. E a gente consegue modificar um pouquinho de cada vez. Por que a gente quer que no trabalho mediúnico, que exige mudança de comportamental, hábitos, a gente quer em 1 mês, 1 ano, a gente já está com mediunidade ostensiva, shopping de mediunidade? Não vai ter. A gente é tudo lento mesmo. Por outro lado, eu estou ali de boa vontade e estou na companhia de seres de boa vontade do outro plano, o que é uma vantagem, o que é uma boa vantagem, porque no mínimo eles vão nos aconselhar quando a gente estiver por um caminho escuso, no mínimo. E agora compete a gente escutar ou não escutar. Isso daí depende realmente da gente, né? Veja, quando uma pessoa está desesperada, nervosa, o que seja, às vezes você está falando com ela, ela não te escuta. Está falando, fala, não vai por ali. Ela está tão assim angustiada que ela vai por ali porque ela não te escutou. Imagina quando a gente não tem corpo físico, então, se vai escutar uma pessoa dando um bom conselho, não escuta. Nós não temos esse hábito. A gente tem o hábito de dar chilique. Daquele filme As Branquelas, ter ataque de pelanca, né, que elas falam no filme. A gente tem esse hábito mesmo, realmente. A gente chuta o pau da barraca. E a gente deveria ser muito mais sensato. Então, nós podemos produzir 10 frutos, mas a gente tem potencial de produzir 100 ou 1000 frutos. Nós temos esse potencial. Nós temos que entender que, pensando em Lucas, de novo, da árvore que produz bons frutos, analisemos a nossa boca. O que sai dela? Eu sou capaz de realmente gritar com alguém? Então, o meu coração não está tão puro. Ah, isso é um problemão? É um problema, mas assim, eu tenho tempo. É um problema que eu tenho que dar risada desse meu jeito, mas eu não posso deixar ele omisso, né? Eu tenho que todas as vezes tentar controlar essa boca. Eu não posso ser agressivo com ninguém. Jesus mesmo falou, aquele que disser raca e cuspir de lado, esse merece o fogo do inferno. Olha, e foi bem assim, categórico com relação a isso, né? Aquele que desviar o rosto para o próximo merece o fogo do inferno. Quer dizer, nós não precisamos nem de atitude, a gente precisa de palavras já para ser alguma coisa condenável. Porque nós, espíritas, sabemos que uma flecha lançada e uma palavra dita não volta mais. Né? Às vezes eu preciso de uma única palavra para ter conquistado um desafeto. Uma única palavra. Eu não vou falar nem inimigo, porque é difícil hoje alguém ser muito inimigo de alguém, né? As nossas vidas são tão complexas que a gente ficar pensando no outro 24 horas é meio difícil no planeta Terra. Só se eu perdi o corpo físico. Mas se eu tiver com ele é meio difícil. A vida não permite tanto assim. Mas desafeto, sim. E será, se eu fosse medido pelo número de pessoas que eu incluí, se eu começar a excluir demais, então aí eu já não estou cumprindo mesmo o meu papel que eu deveria ter cumprido. Realmente, se nós desejamos ser úteis aqui na Terra, nós temos que seguir o conselho de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, quando ele fala, ele começa assim falando, nós que somos do dia, porque antes, nos versículos anteriores, estava falando da noite, das pessoas da noite, que os crimes são cometidos à noite, que toda bebedeira é à noite, né? Aí, essa frase do versículo 8, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, ele faz uma recomendação, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e do capacete da esperança. Olha que interessante, couraça da fé e da caridade.
Ele pede para que quem é sóbrio, ou seja, eu sou uma árvore que vai produzir frutos, então eu preciso, já que eu sou do dia, me vestir com a couraça da caridade. O que adianta eu ter raiva de pessoas que eu acho que elas estão desequilibradas? Qual a utilidade que eu teria para com essas pessoas? O que adianta eu evitar as pessoas que comungam de tal ideia ou outra tal ideia? O que me serve isso? Como Jesus mesmo falou, quem precisa de médico? São os doentes. Ué, eu vou querer estar do lado de quem? De pessoas boas só? O padre Fábio de Mello, ele tem uma mensagem, um dos momentos dele, pós os grandes livros dele, ele fala que uma das coisas melhores que ele fez na vida foi se afastar das pessoas que não traziam nada de bom para ele. Mas essa não é a atitude de Jesus. Não é atitude, pelo contrário. Se você ver, Jesus só estava do lado daqueles que não traziam nada de bom para ele. Aliás, 100% da humanidade não trazia nada de bom para ele. Ele só estava do lado de gente que não trazia nada de bom para ele. Ele deu o exemplo disso. E ele tem a frase: quem precisa de médico são os doentes. Se nós queremos realmente produzir frutos, uma coisa que nós temos que definitivamente botar na nossa cabeça, não dá mais para excluir gente da nossa vida. Ah, mas tal pessoa é muito difícil. Ué, Deus que permitiu. Primeiro que foi Deus que fez essa pessoa estar na minha vida, senão não estaria. E segundo, Deus não tirou. Se ele não tirou, ela está ali ainda, então eu tenho alguma coisa com ela. Ah, eu não aguento aquele vizinho. Eu tenho o vizinho que eu mereço. E meu pai e minha mãe não me deram a boneca que eu queria, o brinquedo que eu queria. Eu tenho o pai e a mãe que eu mereço. Eu não tenho diferente. Ah, meu irmão não é parceiro. Eu tenho o irmão que eu mereço. Ah, o meu chefe é ruim. Eu tenho o chefe que eu mereço. Na verdade, se eu tenho realmente alguma força, eu vou e mudo de emprego se o negócio está me incomodando. Mas enquanto eu não consigo, é o que eu mereço, né? Nós temos que ter a consciência de que eu não posso sair jogando fora filho meu. Filho veio filho. Eu não posso descartar um filho. Ele, talvez dos meus projetos de voltar para a Terra, esse é o meu maior projeto. Aquele que veio como filho e aquele que veio como pai e mãe. Meu maior projeto, porque não tem quem seja mais próximo. E o próximo, o que eu falo, próximo fisicamente. Porque algumas vezes, e talvez até muitas vezes, são desafetos que estão em alinhamento. É o amor que precisa ser desenvolvido. E a gente sabe que a mãe que criou o filho, ela tem aquele afeto por ele, porque Deus, na sua sabedoria, fez ele vir frágil, né? Necessitado de cuidados e que acaba desenvolvendo o carinho, o amor para aquele serzinho pequenininho. Mas depois, quando a glândula pineal passa a trabalhar na sua função, ele resgata toda essa memória do passado. E de repente eu tenho ali na frente aquele ser do passado de novo. Mas com uma vantagem, eu tive a oportunidade, pelo menos durante 14 anos, fazer alguma coisa, construir alguma coisa, por meio do meu exemplo. Se eu falhei, paciência. Agora eu vou ter que conviver ele como um amigo, eu não tenho outra opção, porque ele já não é mais um filho, né? Daí para frente eu só tenho uma opção. Eu só tenho a opção de tratar ele como amigo. E aí é tentar reconstruir, ou tentar construir alguma coisa diferente. Tem gente que tem habilidade de construir amizades no meio da dificuldade. Tem gente que tem. Pega uma pessoa difícil e transforma ele realmente num amigo. E tem essa pessoa, não descarta. Se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer com um filho que eu não consegui influenciá-lo na primeira fase da vida dele, e agora eu ainda tenho a oportunidade de, quem sabe, conquistá-lo na fase madura, sendo um amigo. Com certeza, quando tem boa vontade, tudo conspira a nosso favor. Tudo. Podemos ter certeza. Nossa, quantas vezes que a gente testa isso e que ela dá certo? Às vezes a gente está na conversa e fala, ai meu Deus, não toca campainha agora para tal pessoa vir aqui, eu estou querendo ajudar ela, mas se vier vai causar um problema aqui em casa, por favor, por favor. Ah, não toca mesmo, não tem nada que faça tocar. Porque você é protegido naqueles momentos. Lógico que se aquela experiência for necessária, vai tocar. E aí eu agradeço a Deus assim mesmo e peço força para passar por aquele tumulto que vai virar minha casa. E todas as vezes que a gente perde dessas coisas pequenininhas, nossa, a espiritualidade atende com maior amizade, assim, coisa de amigo mesmo, sabe? Não deixa eu tocar a campainha mesmo naquela hora. E aí aquelas coincidências, a hora que eu saio e encontro a pessoa, já acerto com ela sem ninguém ficou sabendo. Porque isso não é nem mentira, é omissão, né? Tem pessoas que a gente tem que trabalhar com omissão, não tem jeito. Porque elas não têm o equilíbrio necessário para lidar com certas coisas. Então a gente tem que trabalhar com omissão. Ela causou isso, não foi a gente. Ela causou isso. E aí tem gente que tem que ser assim para você poder ter um relacionamento melhor com ela. Mas é melhor trabalhar na omissão do que descartar ela. Muito melhor. Porque as pessoas, quando elas não têm mais nada para fazer na nossa vida, e Deus tira. Ela sai do caminho. Eu lembro uma vez que a gente só eu da minha república, que eu morava na Rua São João,
Eu estava querendo ajudar realmente um rapaz que era mendigo e que pedia para fazer o jardim. E ele pedia, na época, R$ 50, era muito naquela época, mas ele pedia isso e fazia no jardinzinho, mas o pessoal da República criticava até. Eu falava, meu Deus, eu não tenho como não fazer isso, porque tem alguma coisa interior praticamente me obrigando a fazer, obrigando com o meu consentimento. E eu fiz isso o tempo todo, mas eu sempre rezava, falava, meu Deus, o dia que ele estiver explorando, que ele não estiver fazendo, não tiver tanta necessidade, tira ele do caminho. Mas enquanto ele estiver aqui, eu vou continuar fazendo isso porque eu fiz por opção. Realmente, ele veio um tempo e depois sumiu. Um dia andando na cidade, eu vi ele bem vestido. Falei, eu acho que ele deu certo na vida, deu certo. E aí eu fui frequentar um centro espírita lá em Ribeirão Preto, e de repente um médico falou, tá entrando uma entidade aqui iluminadíssima e deixou no seu colo um ramalhete de lírios brancos. Aí ela falou assim, e ela tá pedindo para te agradecer pelo que você fez pelo filho Roberto dela. Eu sabia o nome dele, só que só eu sabia isso. Ninguém em Ribeirão Preto sabia dessa história. Era a mãe dele que tinha desencarnado. Quer dizer, a mãe dele deve ter influenciado para ajudar o filho dela. E pelo jeito deu certo, porque ele já não era mais mendigo. Então, a espiritualidade, imagina a gente ganhar a amizade, o amor, ou a gratidão de um espírito iluminado. Meu Deus do céu! Deve ser fantástico sempre poder fazer isso, se é que é possível que a gente consiga fazer isso, né? Então, lembra que Jesus mesmo falou, se você ainda não consegue fazer caridade, faça amigos. Na parábola do mordomo infiel. Não consegue fazer caridade, faça amigos. Porque um dia eles vão te ser úteis, eles vão te ajudar. E é o que André Luiz fez, né? Ele não praticava muito caridade, mas atendeu 1.500 pessoas gratuitamente no consultório dele, né? Dessas 1.500, cerca de 15 rezavam por ele todo o período que ele estava no umbral. E como que se materializava isso para ele? Com poça d'água e folhas de verduras, que era quando ele saciava a fome e a sede. Cada oraçãozinha de uma pessoa que grata, de 1.500, 15, em vez de então que a gente precisa agradar muita gente, tá? O número é bem alto. Mas daquelas 1.500, 15 rezava todo dia. Rezava direto para ele, agradecidos mesmo pelo bem que ele fez. E um bem que ele nem teve muita intenção, que era a secretária dele que fazia isso. Mas pelo menos ele não negou, né? Então ele tinha coautoria desse bem. Que consigamos entender que essa couraça da fé e da caridade, ela tem que ser a roupa que a gente veste nessa fase agora. Não excluindo pessoas, não desmerecendo, não criando movimentos contra isso e aquilo. Toda vez que a gente tiver desejo realmente de um movimento a favor ou contra alguma coisa, que a gente estude para aquilo, que a gente ingresse. Eu quero mudança na política, que eu entre na política, porque aí eu consigo fazer alguma coisa realmente. Eu quero uma mudança na medicina, que eu entre na medicina, porque eu não tenho habilidade para fazer, a não ser criar alvoroço. Agora, é óbvio que se tem um manifesto, ele é um manifesto pacífico, por uma coisa que eu acredito, é lógico que eu vou. Eu estou ali, é uma comunhão, é um momento. Se a coisa começou a ficar violenta, eu saio disso, eu não estou ali, porque eu não faço parte. Não tem gente que vai no jogo de futebol, na maior boa vontade, começa a violência? Ela vai entrar no meio da violência também? Não. Ela sai dali. Ela não fica naquele ambiente. Para que eu vou estar num ambiente violento? Eu não vou estar. Porque o mundo não precisa disso. Realmente, o mundo está muito necessitado de pessoas leves, de pessoas com compaixão para com o próximo, de pessoas que mais incluem do que excluem. Maçã podre no meio das boas não é o lema nosso, porque Jesus Cristo não fez isso. Ele nunca excluiu maçã podre no meio das boas. Pelo contrário, ele trazia para junto dele as podres, porque ele sabia que como ele não iria apodrecer, porque apodrece só quem tem a tendência de apodrecer. Se não tem a tendência, não apodrece. Como ele sabia que ele não iria apodrecer mesmo, então ele preferia servir de exemplo e quem sabe contribuir para dar alguma luz aí. É muito melhor a gente estar no meio das podres do que ficar jogando fora elas e a gente não conseguir auxiliar tanto. E sabe lá se eu também não sou a mais podre de todas e julgando que os outros são, né? A própria convivência com os diferentes vai me dar esse discernimento. É muito melhor eu ter o diferente do meu lado, mesmo que ainda me espezinhando, algumas vezes até me incomodando, do que eu explodir com ele e ter ele não do meu lado como um desafeto. Porque aí a situação vai ser bem pior. O objetivo vai ser cumprido. Ele vai escancarar o meu lado pior, estando do meu lado ou não estando. Só que é muito melhor ele escancarar o meu lado pior do meu lado, do que ele preparando todo o terreno para eu ser prejudicado de todas as formas. Eu prefiro que ele esteja aqui. Que Deus nos envolva para que a gente tenha discernimento de produzir bons frutos e lembrando que tudo é sacrifício. Mas o sacrifício mais importante
é sacrificar os nossos hábitos e o nosso modo de ser. Porque para eu continuar sendo o que eu sou, não tem benefício nenhum. Eu só vim aqui para a Terra porque eu sou do jeito que eu sou. Eu tenho que sair daqui diferente. Se eu sair igual, eu já não consigo cumprir. Que assim seja.